Alguém pode fazer a gentileza de pedir para acender a luz, hein, para a gente iniciar o debate? Eu quero anunciar a presença da doutora Pia, nossa vice-presidente, representante da OAB, aqui no Conselho. Quero agradecer a doutora Maria Lígia pelo respeito ao horário, que nós estamos meio preocupados com o horário aqui hoje, e agradecer muito a sua apresentação, abrir os debates. Alguém gostaria de formular algum questionamento? A doutora Maria Lígia. Eu gostaria de saber uma coisa, doutora. Esse planejamento leva em conta, de alguma forma, aquela ideia que se tem de construção de uma mega metrópole em Campinas? É possível pensar para o futuro em um planejamento mega metropolitano? A Implaza, nos últimos anos, ela tem trabalhado com um conceito que a gente chama de macrometrópole. Né? A macrometrópole, elas seriam essas unidades regionais que já estão institucionalizadas, né? A região metropolitana de São Paulo, a Baixada Santista, Campinas, e agora, mais recentemente, o Vale do Paraíba e as aglomerações urbanas de Jundiaí, Piracicaba e mais a região metropolitana de Sorocaba. Né? Isso. Não, a Bragança consta como uma micro-região, né, a micro-região Bragantina, mas essa área ainda não está legalmente instituída. Né? As últimas áreas, unidades regionais que foram instituídas são as unidades regionais de Franca, uma aglomeração urbana, e outra região metropolitana, que é Ribeirão Preto. Isso virou que nem cogumelo, choveu, pronto. Né? A Implaza tem na página dela, se vocês tiverem interesse de conhecer, o FINEM. O nosso presidente também é o presidente do FINEM. O FINEM é o fórum das entidades metropolitanas do Brasil. E é impressionante como nos últimos anos essa tendência, né, a criação de unidades regionais de cunho metropolitano se acentuou. Hoje eu acho, salvo engano, eu acho que são quase 80 no Brasil inteiro. Existem estados como Santa Catarina ou a Paraíba que tem mais de 12 regiões metropolitanas. Porque a partir do momento que foi facultado aos estados fazerem as criações das suas regiões metropolitanas, muitos não fizeram de acordo com as estruturas, os estudos técnicos necessários para definir o que realmente é uma rede urbana. O Estatuto da Metrópole é um instrumento que tenta resgatar essa questão para conceituar esse fenômeno urbano, né? essa questão da metropolização, de uma forma mais real, do que realmente é uma região, do que realmente são essas funções, esses temas metropolitanos que não poderiam ser tratados isoladamente. Então, voltando à sua pergunta inicial. São Paulo, Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba, a Baixada Santista estão com seus planos, estão com seus PDUIs em andamento. E não que isso tire a caracterização das unidades regionais em si, mas uma visão mais geral do que é esse espaço metropolitano, que tem grande relevância em relação, não digo nem mais ao Brasil, mas em relação à América do Sul, ele não vai poder ficar de fora. A gente tem que ter uma visão conjunta. Nós temos alguns estudos já elaborados, um deles também à disposição de consultas na plataforma da Implaza, que chama o PAN, que é o Plano de Ação da Macrometrópole. Ele já olha esse território de uma forma única, né, e procura dar uma visão sistêmica, né, funcional para cada uma dessas regiões. O PAN está disponível, a plataforma da Implaza é o www.implaza.sp.gov.br, tem a biblioteca e a biblioteca virtual. Ele está disponível para consulta.
Esse meu questionamento, doutora, nasce do fato de que nós temos, se é que se justifica, e realmente se justifica, que nós tenhamos um planejamento não isolado de cada cidade em questão de transporte, por exemplo. Então se justifica que isso seja pensado em nível regional, em nível metropolitano. Se há um tema em que não se justifica pensar nem isoladamente uma cidade e nem regionalmente uma metrópole, é essa questão ambiental. Porque nós temos aqui, o que a senhora chamou, e é correto chamar, de macrometrópole, que envolve São Paulo, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Santos, São José dos Campos. Essa macrometrópole, ela sozinha deve ser responsável pela produção industrial percentual muito expressiva no contexto nacional. Então, muito provavelmente, as questões ambientais, de poluição e tudo mais, nessa macrometrópole, devem ser objeto de uma preocupação ainda mais importante, né? Então não adianta, por exemplo, Campinas pensar no seu PDUI, a questão ambiental, sozinha, se em São José dos Campos, ou São Paulo, ou Sorocaba, a poluição está ocorrendo de uma forma muito acentuada, porque essa poluição, a tendência dela talvez seja se estender para outras áreas do território. Então, por isso é que eu gostaria de saber se tem sido pensado, essa questão ambiental tem sido pensada não apenas regionalmente, nos PDUIs regionais, metropolitanos, como também nessa questão macroambiental. Trazer isso para nós, essa ideia de se isso está ocorrendo ou não, porque em não estando ocorrendo, é uma coisa que o CONDENA poderia dar o start nessa discussão. Nesse momento de elaboração e discussões do PDUI, as discussões estão sendo feitas por região. Certamente isso é uma questão que tem um impacto mais amplo, né? Ela tem essa questão desse impacto nessa área macrometropolitana. Eu acho que a visão que se tem que ter do território tem que ser realmente uma visão sistêmica, né? Então, que essas coisas realmente estão todas interligadas, né? Já existe esses eixos, né? essas ligações que naturalmente vão encontrando uma cidade a outra e uma região a outra, né? Então eu acho que é uma discussão que vai aparecer sim, tanto nas nossas oficinas como na elaboração de propostas, e daí quando chegar realmente nessa fase a gente tem que colocar essas discussões para as instâncias deliberativas, verem como elas levam, porque a cada região vai ser responsável pela sua lei, né? Então a compatibilização de uma região com outra teria que ser uma visão maior, que me parece que escapa um pouco dessa questão da elaboração do PDUI como uma instância. Isso é uma discussão para os advogados verem como é que é. A legislação federal, inclusive, ela faz uma observação no caso de uma figura que chama RID, que é quando uma região metropolitana compartilha dois estados, né? Ela acontece, por exemplo, em Brasília, que é uma capital federal, ela acontece, se não me engano, em um ou outro lugar do Brasil, acho que no Nordeste, Petrolina, fazer aquele pedaço, eles também têm áreas que têm conurbação metropolitanas, mas pertencem a dois estados, né? Os estados são entes federativos diferenciados, né? Então, teria que ter eu acho que um processo de discussão e de montagem dessas estruturas que fossem avaliados dentro desse aspecto, né? Mas a discussão ambiental, realmente, ela perpassa limites e isso não é inquestionável, é indiscutível.
Pois não. Antes do senhor fazer, mas eu queria só mais uma perguntinha para o doutor Rinaldo, nosso representante do IAC aqui. Eu gostaria de saber o seguinte: nós estamos afastados disso, mas a senhora que está lá dentro discutindo esse assunto internamente na Gincamp, vocês devem se ressentir lá, muito provavelmente, eu acredito que sim, da ausência de poder normativo regional, um poder de imposição de normas, né? Que acaba frustrando um pouco todo o ideário saudável que possa existir de se pretender realizar certas coisas, mas não ter poder para impor, como os municípios têm, como os estados têm. Tem avançado dentro do governo essa ideia de se criar um nível mínimo de governança dentro das regiões metropolitanas, para que elas possam ter esse poder de, em certas situações extremas, impor suas deliberações? Olha, no meu entendimento, se o Sérgio, que é da Gincamp, quiser complementar, mas no meu entendimento, essa governança regional, metropolitana, ela vem através do Conselho de Desenvolvimento, né? O Conselho de Desenvolvimento, ele tem os 20 prefeitos, ele tem as suas regras, ele se pauta pelas ações compartilhadas, né? Pelas definições, eles têm um fundo em comum, né? Esse fundo em comum ele é utilizado de acordo com as discussões e deliberações que esse grupo faz. Então, eu acho que em grande parte dos aspectos, essa questão de você ter uma estrutura de governança e decisão regional dentro de Campinas existe através do Conselho de Desenvolvimento com as suas instituições, que é a própria agência e o fundo, né? Outras questões mais aprofundadas que tenham que ver em função, por exemplo, de alguma discussão mais específica do PDUI, quer dizer, de criar outras governanças, eu acho que daí teria que ser pautado em outras formas, em outras legislações, né? Tanto na legislação de criação das regiões, que é a 760, que já cria essas instâncias internas, né, de discussão e deliberação. Rinaldo. Pode ser. Quer complementar, doutor Sérgio? Não, ela complementou. Realmente é isso. É isso mesmo. Boa tarde a todos. Rinaldo de Oliveira Calixtos, muito agrônomo de Campinas. É um prazer conhecê-lo, Maria Lídia, pela sua competência reconhecida. Eu só tenho um questionamento, uma dúvida sobre a estratégia que vai ser abordada. Do conhecimento que eu tenho sobre planos diretores, elaboração de planos diretores, basicamente você pega grupos de um determinado assunto, determinados assuntos, e um grupo discute mobilidade, outro grupo discute saúde, outro grupo discute o meio ambiente, essas coisas todas, depois junta e se compatibiliza isso, né, para se traçar o plano de desenvolvimento do município ou de uma região. Isso aí funciona muito bem até quando você não tem um fator limitante. E no nosso caso nós temos um fator limitante que é a água. E nós tivemos uma seca, e essa seca mostrou toda a nossa fragilidade em relação a recursos hídricos. A senhora muito bem citou sobre planejamento sustentável. E aí sim, quando você tem um fator limitante, aí a sustentabilidade ela tem que se apresentar, né, inteiramente no seu significado. Então, quer me parecer que, na realidade, a fragilidade, a limitação hídrica da região, ela pode condicionar, ou deve condicionar, todos os outros fatores de discussão de desenvolvimento da região. Porque não tem sentido você discutir ampliação da área urbana, ou saúde, tal, se você não tiver nem dimensionado, se você não tiver caracterizado quanto de água você realmente tem.
Então pode ser que o aspecto ambiental condicione todos os outros itens de discussão de desenvolvimento. Como é que a senhora vê esse assunto e como que a senhora pensa em compatibilizar isso? Realmente é um desafio. A gente está pensando já nessas discussões, já trazer, apesar de ter que trazer a discussão de forma temática, né, através dessas funções públicas de interesse comum, a gente já quer fazer uma discussão intertemática exatamente para essas questões aparecerem e acabarem se demonstrando com a sua relevância, né? Certamente não adianta ficar discutindo grandes estruturas, projetos urbanos, operações urbanas, né, maravilhosas de recuperação, se todo mundo bebe água e respira e isso acaba, sabemos que é um recurso finito, né? Planejamento eu entendo que tem que enxergar para frente, né? E o planejamento ele tem que garantir as qualidades para frente. Então, o próprio plano do PDUI é um plano que tem que ser revisto a cada 10 anos. Então, todas essas as questões que são apontadas como relevantes, e a questão hídrica e está sendo discutida dessa forma nas outras regiões também, porque essa seca recente acendeu uma luzinha para todo mundo que não estava pensando nessa questão, que é o momento de se pensar. É uma coisa para se discutir, é uma coisa para se trazer para dentro desses aspectos das propostas e das regiões. O PDUI, ele é um plano de diretrizes, né? Ele não é um instrumento legal impositivo, né? Ele vai dar as diretrizes para o ordenamento territorial. O setorial continua com a sua função, os municípios continuam com as suas funções de regulação do território através dos seus planos diretores e leis urbanísticas e setoriais. O que a gente tem que fazer é trazer essas preocupações regionais de forma que elas apareçam com relevância para serem objeto de avaliação e de incorporação pela sociedade e pelo poder público municipal. Então, se discutir como relevante dentro dessa caracterização de macrozoneamento, apontando essas questões hídricas, essas questões que apareçam nas discussões, elas têm que ser pactuadas por todos os participantes, a governança interfederativa que tem que agir, ela tem que ser validada pela sociedade civil, ela tem acompanhamento do Ministério Público, né? Então, ela é uma garantia, né, de que as questões que sejam apontadas como relevantes sejam atendidas nas instituições locais. Eu não sei se eu respondi, mas é uma preocupação mesmo, acho que de todos os participantes do processo. Pode. É que ele apontou aqui? Já você vai. Não, é que ele apontou, você apontou para cá e não. É que eu não aponto assim, ó. Então, é que ele estava atrás de mim. Eu não tinha como apontar. Eu não tinha Eu como não vi, apontar assim. beleza, meu? Beleza, meu. Agora Boa tarde, Gabriel, da Associação dos Transportadores de Resíduos de Campinas. Eu reparei na apresentação aquele bloco de municípios, que eram 3 grandes blocos, correto? PDUI. Para a discussão, Isso. o Conselho de Desenvolvimento, ele dividiu a região para E discussão. como vocês cronologicamente são mais antigos que os novos consórcios intermunicipais de manejo de resíduos sólidos, eles coincidiram esses 3 blocos. E aqui na nossa regional, somente o Consimares, que é o bloco 2 de vocês, que coincide todos os municípios que instituíram o consórcio intermunicipal de manejo de resíduos sólidos. E nessa região aqui há uma grande discussão e problemática acerca desse tema, né? E eu gostaria de saber se houve alguma relação, contato com esses consórcios, para inclusive eles participarem dessa discussão do PDUI
que eu acho que deve estar sendo considerado também, né? Já existe, o único consórcio que existe, que foi instituído em 2014, é o Consimares, que é equivalente ao bloco 2 de vocês. O bloco 1 e 3 ainda não existe, tá bom? Sérgio, me ajuda só aqui. A divisão que foi proposta pelo Conselho de Desenvolvimento para as discussões, ela procurou facilitar a participação municipal. A informação que a gente tem através da doutora Esther, do pessoal da GECAMP, é que todas as áreas e consórcios e instituições devem ser convidados a participar de todos os processos e oficinas do PDU. Quer acrescentar alguma coisa, doutor Sérgio? A divisão... Fala no microfone, por favor. Boa tarde. Essa divisão que vocês viram aí agora em 3 sub-áreas, ela é uma divisão para se introduzir uma metodologia que possa atender mais rapidamente, ter o retorno das informações de cada município. Se vocês pegarem os municípios, eles são muito parecidos ali nessa divisão. Isso aí vai facilitar também, né, as audiências públicas com a região metropolitana. Nós vamos fazer 3 audiências públicas e vão ser nessas divisões. Logicamente, deve coincidir aí, como o colega ali falou, referente à bacia, da formação de bacia. Lógico, porque os municípios são muito próximos aqui e são pequenos, quer dizer, existe essa coincidência. Mas, a princípio, né, utilizando dessa coincidência, nós fizemos essa divisão no interesse do atendimento aos municípios e da resposta rápida ao município às necessidades na elaboração do PDUI. Tá certo? Obrigado. Com certeza. Beleza, por favor. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Obrigada. Eu queria só, algumas coisas que a senhora falou, que não é uma preocupação regional, né? É uma coisa maior, assim, toda uma preocupação que o Brasil inteiro deve ter a respeito desses temas. E quanto a essa questão da água especificamente, eu queria que a senhora me desse uma resposta mais objetiva, porque não seria só apontar as questões, como também a gente precisava do estudo de cada uma dessas cidades, desses municípios, e também as soluções. Porque o que o senhor Rinaldo fala, ele fez uma apresentação, inclusive, muito boa, foi um estudo até onde a cidade pode crescer. Então, eu acho que esse estudo tem que ser feito aqui. Até onde essa macrometrópole pode ir sem água, tá certo? Então, é a mesma coisa que o inventário da cidade que a gente briga. O Cambuí é o único bairro que tem o inventário das águas, porque nós fizemos 3. A cidade não tem. Então, assim, não adianta a gente ficar discutindo sem saber o que a gente tem, até onde a gente pode chegar e como chegar, e se a gente quer chegar, tá certo? Então, o governo toma umas decisões como se ele não dependesse do cidadão. Então, eu acho que isso tem que mudar. Obrigada. Bom, o plano ele está em elaboração. Se bem... Oi, como é que é? Tereza, ó, esse plano ele está em elaboração, ele está começando agora, e a intenção é que ele seja feito com a participação de todos os interessados, né? Para essas questões que são questões locais que impactam no regional, né, são questões que têm que ser trazidas através do município. Nas câmaras temáticas participam representantes de todos os municípios. Essa questão da possibilidade de adensamento, até onde uma cidade deve crescer, né, são questões que são pautadas pela competência municipal através dos seus planos diretores. Nos planos diretores, as leis de uso do solo aqui estão apontando quais são as áreas de expansão urbana, quais são as áreas de adensamento, quais são as áreas de preservação. A leitura que a gente está procurando trazer para começar essa discussão regional
você pode consultar através da nossa página lá do PDUI, que é o trabalho que está se iniciando na Câmara Temática, que é o seguinte: a gente está fazendo uma tentativa de uma leitura unificada de todos os planos diretores, para exatamente apontar quais municípios essas áreas de adensamento, expansão, controle estão aparecendo. Então, a gente tem uma proposta de fazer uma leitura como se fosse um único plano diretor, que a gente está chamando macrozoneamento dos municípios, né, metropolitanos. A gente está propondo uma legenda conjunta, uma legenda única, com 9 categorias, 5 delas são urbanas, 4 delas são ambientais. Se você consultar essa página, você vai ver como cada município se enxerga na sua visão futura. Porque o plano diretor é isso, o plano diretor é o município se olhar e ver como ele quer estar depois daquele tempo, né? Então, a gente está tentando fazer isso de uma forma regional, é um trabalho que está começando agora, né? A gente teve uma reunião, a gente já disponibilizou as informações que foram sistematizadas, nós levantamos todos os planos das 20 cidades, os planos que estão atualmente vigentes, e fizemos a sistematização, a compatibilização em cada uma dessas zonas, né? Então, começa a dar uma olhada, a se apropriar um pouco dessa leitura regional que a gente está tentando trazer, para você realmente enxergar e a gente começar a entender até onde a cidade realmente está querendo crescer, se conter, se adensar e procurar ver se isso está de acordo com o quê? Naquela questão que eu estava falando de uma visão sistêmica e funcional do território. Eu acho que, meu tempo está cortado, desculpa. Eu encerrei as inscrições. Então é muito rapidinho. É só para lembrar que Muito rapidinho. Boa tarde a todos. André, da Secretaria do Verde. Só a título de registro, Campinas encaminhou para a GENCAMP, né, que está intermediando esse trabalho, todos os planos municipais ambientais relacionados à área ambiental, bem como o conteúdo do plano diretor, né? E para lembrar, a pedido da doutora Esther Viana, nós também fizemos uma apresentação precedente de um planejamento integrado entre o governo do estado, através da GENCAMP e Secretaria do Verde e os outros municípios, que é o Reconecta, em que nós estamos alimentando esse plano para que principalmente, não vou falar todos porque é um minuto, principalmente os corredores ecológicos tenham um alinhavamento não só em nível local, mas em nível metropolitano. É só uma observação, um comentário. A senhora quer comentar alguma coisa a respeito? nós trabalhamos A senhora já comentou uma vez as duas. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Paulo Tínio da Sanasa. Nós falamos aqui muito na questão da água. A titularidade da água pertence ou à dominialidade, ou ela pertence ao Estado, em rios que nascem dentro do Estado e terminam no Estado. Ou a dominialidade da água, ela é federal, em rios que nascem em 2 estados. Então, a sugestão que eu dou para este plano, doutor Mário, é que se faça um link com a Coordenadoria de Recursos Hídricos, que ele já tem um cenário de crescimento para a nossa região. Tá? Então, eu sugeriria até na pessoa que se convidasse, doutor Rui Brasil, para que explanasse esse tema sobre a disponibilidade hídrica para a bacia. Acredito que através dessa explanação nós poderemos nortear o crescimento dos municípios com relação ao item A. É apenas uma sugestão. vem de encontro ao que a GENCAMP está pensando mesmo. Vem de encontro ao que a GENCAMP está pensando mesmo, a doutora Esther também tem essa mesma preocupação de trazer o Rio Brasil para as discussões. Doutor Sérgio, quer falar alguma coisa?
Ok, então eu quero agradecer muito a presença, a disposição da doutora Maria Lígia, do doutor Sérgio. A presença dos senhores engrandeceu muito aqui o Condema e que espero que tenham gostado também dessa apresentação, né? Muito bem, nós todos iremos participar, eu vou encaminhar para todos vocês essa apresentação da doutora e vou encaminhar também esse plano de ação metropolitana e o FINEM. FINEM, né, doutora? O FINEM é um site, é um link, né, que dentro da página da Emplasa está, é o Fórum Metropolitano, né, Fórum das Entidades Metropolitanas do Brasil. Né, acessando a página da Emplasa tem um link direto para essa página, tá bom? Ok, agradecendo a presença uma vez mais.